Vamos então mostrar uma implementação bem simples de um perceptron em PyTorch, feito desde o zero, né, com as operações todas feitas manualmente. Nós vamos fazer esse perceptron para atuar como um regressor, ou seja, a saída vai ser um valor contínuo. Nós vamos mostrar o passo para frente, o forward pass, e o treinamento utilizando o backpropagation e a descida do gradiente. Então eu vou utilizar aqui a biblioteca PyTorch, também o NumPy como acessório, e estou trazendo aqui para vocês a classe que nós implementamos no modelo da última vez. Era um modelo bastante simples, cujo construtor recebia como entrada a quantidade de elementos na camada de entrada da rede neural, que é o número de inputs aqui. E por quê? Porque o número de entradas, né, para cada elemento de entrada eu preciso ter um valor de W, peso. Então o peso era inicializado sorteando de uma distribuição normal, média 0 e variância 1, de tamanho proporcional à entrada vezes 1. E a gente quer que ele seja requerido o gradiente, né, que a gente vai diferenciar essa variável, então por isso nós colocamos o requires grad igual a true, igual para o B, que é o bias, com a diferença que o bias, como nós temos um só neurônio no perceptron, é um só elemento, e a gente inicializa com 0. Vou trocar o nome dessa classe aqui para perceptron. A função que vai fazer o forward pass, nós já implementamos. Então ela vai receber o conjunto de dados x, vai fazer o produto interno entre x e w, ou seja, ponderando cada elemento de entrada e somando b, que é o bias. Finalmente nós temos uma função de perda quadrática aqui já implementada, que recebe o par valor que foi predito, né? Esse y é o real, né? Esse é o valor real, menos o valor predito. Você pode fazer em qualquer ordem aqui, só estou mudando para mostrar. Lembrando que a gente faz esse reshape de forma que, só para ter certeza, como um verificador extra, um check extra, de que o shape de y é igual ao shape do y hat, do y chapéu. E a gente vai retornar sempre a média para todos os elementos. Bom, eu vou precisar implementar mais algumas coisas aqui para poder fazer isso funcionar conforme eu gostaria. Algumas coisas que eu quero salvar como atributo de classe é o próprio número de entradas. Então a gente vai salvar isso como um atributo de classe. Que mais? A gente também vai ter como entrada aqui um learning rate, que nós aprendemos. O learning rate, nós vamos estabelecer como padrão 0,01. Ele vai ser o fator que multiplica na hora de fazer o gradiente, ou a descida do gradiente. Então a gente vai ter todos esses itens aqui no construtor. Que mais? A gente tem o passo de ida e agora a gente vai ter o passo de volta também, né? O backward. Então esse backward ele vai ser um método da classe, e para isso, para calcular o backward, a gente vai precisar de x e y. Enquanto o forward a gente só precisa do x, a gente tem a entrada e quer saber a saída. No backward, como eu vou precisar computar a função de custo, eu tenho que ter o x e y. E o que basicamente é esse valor? São as predições, então a gente pode chamar aqui de a saída da rede neural. E como é que a gente obtém a saída da rede neural? Bom, fazendo o forward. A gente vai utilizar aqui o forward x. Então, essa parte aqui computa o forward pass. E na sequência, a gente vai ter os erros. Lembra que na formulação do perceptron, a gente tinha lá como primeiro o valor que faz a diferenciação entre a função de custo e o valor de saída, o y hat. E isso era basicamente o y, o valor que eu gostaria de perceber, né, como saída, menos o y hat. É isso aqui que a gente quer, esse é o erro. Tá? Essa aqui é a função de diferenciação da função de custo.
Aqui, mais uma vez, para garantir que os dois possam ser computados, né, que eu realmente consiga fazer essa diferença, eu vou fazer um reshape, tá? Mas a princípio eu não precisaria. E eu vou então retornar justamente esses erros. Então esse aqui é a função de backward. Então para cada chamada dessa função, o que ele vai fazer é passar todo o dataset pela rede e computar qual é o erro, né, fazer um tipo de função aqui para diferenciar a entrada com a saída com relação à saída esperada. E agora a gente vai poder implementar então um método de treinamento, um passo de treinamento. Esse passo de treinamento nós vamos fazer para cada item do conjunto de treinamento. Então, para cada elemento no range de y.shape 0, ou seja, para cada elemento do conjunto, a gente vai fazer o backward. Então eu vou pegar o xi, né, e o yi. Basicamente é isso que eu quero. Aqui eu vou deixar dessa forma. Então, basicamente eu quero fazer o backward para aquele item, para cada item. E aí, com isso, o backward vai me retornar o erro. E com o erro eu consigo adaptar, usar o gradient descent, que basicamente vai fazer o seguinte: eu vou ter o W vai ser adaptado como sendo W mais o learning rate vezes o erro vezes o x de y. Então é basicamente isso que eu quero calcular. E para o bias é bem similar, mas na formulação a gente tem que o bias ele é adaptado simplesmente somando o learning rate vezes o erro. Bom, uma coisa a ter em mente aqui é que, primeiro, né, na aula a gente só viu a derivação para essa parte, para o W. Então, para o B aqui, estou dando para vocês que é um pouquinho diferente, tá? E outra coisa a ter em mente é que talvez eu vou precisar fazer algum tipo de reshape aqui nesses itens para poder bater, para que as dimensões batam com a operação que eu quero fazer. Isso a gente vamos deixar assim por enquanto, se precisar a gente faz algum tipo de ajuste. Bom, então a gente tem uma classe inicial aqui, uma classe Perceptron, que tem quase tudo que a gente precisa. Aqui eu já vou fazer um reshape que eu acho que eu vou precisar, que é o seguinte: para ele funcionar, ele vai ter que estar no formato de maneira que eu consiga depois multiplicar com o x com os pesos w. E como os pesos aqui eles estão número de entradas por 1, aqui eu vou ter que fazer 1 pelo número de entradas. Isso para que eu possa multiplicar, na hora que eu fizer a multiplicação vetorial, essas dimensões elas realmente correspondam ao produto interno. Então, 1 por n vezes n por 1. E aí sim a gente vai ter um escalar como resposta. Bom, então isso aqui eu acho que eu já vou deixar, já adiantei. E esse é um dos motivos pelo qual eu precisava aqui armazenar como atributo de classe o número de entradas. E o learning rate também, eu defino na entrada como inicialização e depois uso na hora da adaptação. Então está pronta aqui a nossa classe. Vamos instanciar. Então eu vou ter aqui um modelo. E aí o que eu preciso passar é quantos elementos de entrada vai ter. Por exemplo, vamos supor que 3. Então são 3 atributos de entrada. E qual vai ser o learning rate? Aqui eu posso usar qualquer valor, o padrão é 001.
Vamos só mudar para 005, por exemplo, só para dizer que dá para fazer. Bom, aí a gente vai poder ver ponto B, quais são os valores, né, que foram armazenados. Então dá para ver que o W tem aqui os valores 071, 067, 2 ponto alguma coisa, e o B é igual a 0. Se a gente rodar de novo, como a inicialização é aleatória, ele vai dar outros valores. E o learning rate está aqui, 005. Vamos montar uma base de dados parecida com o que a gente fez, tá? Eu vou até copiar da aula anterior. Então, basicamente o que a gente tem, o X, ele está no seguinte formato. Ele tem 3 dimensões por instância. E eu vou gerar aqui, então, um arrange. Tá, vou tirar esse aqui só para mostrar o inicial, depois a gente coloca de volta. Então eu vou ter um arrange, ou seja, elementos ordenados de 0 a 30, e eu vou fazer um reshape de 10 por 3, porque eu vou ter 10 instâncias, cada instância com 3 dimensões. E o Y tem 10 instâncias correspondentes. Então esse aqui vai ser o formato, né? Eu quero que a instância que tem os valores 0, 1, 2, a resposta ou a saída tem que ser 0. 3, 4 e 5, a resposta ou saída tem que ser 1. 6, 7, 8, a resposta ou saída tem que ser 2, e assim por diante. Mas assim está muito fácil, né? Tá muito simples o problema. Então, para deixar o problema um pouquinho mais difícil de resolver, eu vou adicionar, eu vou somar aqui no final um outro tensor com uma distribuição normal, com média 0 e variância 2, também no formato 10 por 3. O que isso vai produzir? Isso vai perturbar essa matriz. Então dá para ver aqui que ele vai ter alguns valores sobrepondo, etc., deixando o problema um pouco mais difícil. De qualquer forma, essa é a entrada e a saída correspondente está aqui no Y. Então esse é um X e esse é o Y. Esse é outro X e esse é o seu Y. E assim por diante. E agora, então, o que a gente pode fazer? Bom, várias coisas com esse módulo. Uma coisa que eu posso fazer é um forward. Eu faço um forward do X aqui e vejo o que acontece. Então ele vai dar essa resposta para mim. Esse forward aqui, ele utilizou os pesos aleatórios. Então aqui a resposta é basicamente aleatória, enquanto que eu gostaria de ter tido essa saída aqui como resposta. Então a gente pode também mostrar a squared loss do XY. Quanto que... deixa eu ver se eu fiz uma coisa errada aqui. Não, a squared loss tem que ter já o valor, né? O valor predito. Então a gente pode mostrar isso em outra célula. Model ponto squared loss vai ser o model ponto forward x e y. É isso mesmo? Então aqui, ó. É o y primeiro, depois o y chapéu. Então, y chapéu. Então ele está dando aqui uma perda quadrática de 52,41 aproximadamente. Bom, como é que a gente faz agora? A gente pode fazer um train step. Um train step é basicamente passar todos os itens, né, um por um, e adaptando um por um aqui. Aqui a gente está fazendo o gradient descent original, ou seja, cada elemento faz com que o peso se adapte, o peso e o bias se adapte. Não faço uma média, nem nada disso, né? Então aqui por enquanto eu não uso batch, tá? Vamos chamar um train step e ver o que acontece. Então, a gente fizer aqui um model.trainStep, eu tenho que passar x e y. Na sequência eu vou fazer um print aqui do model.squaredLoss. Aqui a gente pode até fazer uma outra função. Depois eu faço outra função para facilitar aqui a avaliação. Tá, mas basicamente o que eu queria mostrar isso aqui, como foi o erro resultante. A gente pode imprimir também no W
WB. Então aqui os parâmetros e embaixo a squared loss em um passo. Bom, aqui eu tive um problema, vou precisar ver se eu tenho que fazer algum tipo de mudança no nosso backward aqui, né? Que eu tenho que fazer um train step. Como eu comentei, talvez eu tivesse que fazer algum tipo de ajuste, tá? Então aqui nos erros, ó, eu vou querer uma entrada. Vamos ver. Parece que está certo, parece que eu estou fazendo certo aqui. Pelo menos o outro. Mas o shape aqui 1.3 é inválido para entrada de tamanho 1. Bom, para a gente resolver isso, vamos voltar aqui na implementação. Eu vou ter que fazer alguns ajustes, tá? O primeiro ajuste que eu tenho que fazer é aqui no próprio erro. Porque quando eu retorno o erro, ele vai pegar aqui um tensor. Dentro desse tensor tem um outro tensor. Então tem um vetor dentro de um vetor, digamos assim. E com isso eu vou fazer um reshape disso com menos 1. Então o que esse reshape menos 1 aqui está fazendo? Ele está basicamente achatando o vetor de saída, o erro, transformando esse erro num escalar. Senão eu vou ter um tensor que dentro dele tem um escalar. Eu não quero isso, porque eu vou multiplicar aqui depois esse erro com os vários valores, eu posso ter algum problema. Um outro ponto aqui que eu vou precisar alterar também é que, lembra que na hora que eu fiz o backward, eu fiz um reshape do x de 1 para número de inputs para poder multiplicar com o w. Quando eu faço isso, agora, né, eu vou utilizar esse erro aqui para fazer a adaptação do peso. O peso, ele não é 1 por número de inputs, ele é número de inputs por 1. Então, para poder somar aqui com o W e dar certo, eu tenho que fazer outro reshape. Que tipo de reshape? Igual ao que está aqui. Certo? Então, eu vou ter que colocar essa resposta da função de erro vezes o xi no shape do W. Então, eu sei que isso é um pouquinho chato de entender, porque como eu adapto o W com base em x, eu preciso fazer o reshape do x, depois eu preciso fazer o reshape de volta do W para a posição correta, para o tamanho correto, de maneira que eu consiga computar. Eu acho que isso aqui já vai resolver, mas vamos lá. Beleza? Então temos aqui tudo, agora a gente vai rodar de novo o Perceptron. Claro que agora vai ter outros pesos. Vou fazer um forward, tem aqui os valores, negativo. A squared loss muito maior, né? Que agora a nossa inicialização foi bem pior. Vamos ver se isso aqui vai dar certo, né? Que às vezes a inicialização é tão ruim que dificulta o aprendizado. Bom, então basicamente aqui ele fez um passo de aprendizado, só que acho que os valores estão muito complicados. Vamos sortear de novo aqui para ver se vocês viram que deu negativo aqui, e aí às vezes os valores negativos dão problema. Vamos pegar uns valores positivos para aí, acho que agora tá mais ou menos ok. Então vamos lá. A gente faz o forward, tem aqui alguns valores. Squared loss 224. E um passo aqui que a gente fez deu aqui algum resultado, só que a gente aumentou a squared loss. Bom, vamos colocar isso aqui em um loop. O número de épocas. Lembrando que épocas é a quantidade de vezes que o algoritmo vai ver o conjunto de treinamento completo. Vou colocar aqui 10 épocas. Então eu vou fazer um passo, exibir os parâmetros, exibir a squared loss. Aqui eu vou converter, a gente pode até converter isso
para poder pegar o item aqui direto, tá? E vamos colocar num formatinho aqui também. Então, a gente vai fazer dessa maneira. Dos pontos, vamos pegar os pontos, já tá, né? Ponto 6F, com 6 casas decimais. Vamos ver isso. Opa, acho que tava faltando fechar aqui, né? Fechar, beleza. Agora vai. Então dá pra ver aqui que a square de loss ela tá aumentando, não tá legal essa nossa inicialização aqui, foi mal inicializada. Uma coisa que a gente pode tentar fazer é diminuir o learning rate também, tá? Vamos tentar diminuir aqui para 0,01, ver se a gente tem um controle um pouquinho melhor do treinamento. Então a square de loss está em 261, aqui ela baixou, agora a gente conseguiu baixar. Vamos ver se agora com 10 épocas a gente consegue baixar ela significativamente. Agora sim a gente está observando aqui alguma coisa, tá? Provavelmente foi uma mistura da inicialização com o learning rate que estava muito alto. E agora a gente conseguiu fazer aqui com um pouquinho mais de controle. Esses são os parâmetros atuais do modelo, nesse passo. Qual foi a square de loss resultante? Aqui também a gente pode até converter isso para NumPy Array, para na próxima vez a gente poder visualizar um pouquinho melhor. E a square de loss dá para ver que ela está baixando, de 20 para 19, para 18, 18, 18, 17 e assim por diante. A gente fez aqui algumas épocas, 10 épocas, podia ter feito mais, 50, sei lá. E aí vamos ver agora o novo forward com ela. Agora dá para ver que após o treinamento ele está se aproximando um pouquinho mais do que a gente gostaria. Vamos fazer mais algumas épocas, vamos fazer mais 10 épocas. Opa. Tá. Aí tem um probleminha aqui de como é que a gente faz para pegar o modelo, tá? Vamos fazer com esse formato aqui, porque esse cara ele está sendo usado dentro do modelo, né, para treinar. Então acho que assim vai funcionar. Pronto. Então aqui eu faço um detach dele, eu desassocio ele. Depois de desassociar, eu converto ele para NumPy, aí sim eu exibo. Tá? Depois a gente vai detalhar um pouquinho melhor o que significa essas coisas. E agora ficou um pouquinho mais fácil de enxergar aqui os itens. Espero. Então dá para ver que a loss continua diminuindo, né, até 11 aqui. Então isso significa que a gente consegue treinar aqui por várias épocas e ver se isso diminui. Vamos rodar aqui por mais 20 épocas. E a loss continua baixando. Se a gente fizer um forward pass, dá para ver que ela já está convergindo aqui. O regressor está convergindo muito bem para algo muito próximo do que a gente gostaria que fosse a saída. Então, os primeiros itens aqui ele já está indo bem. E vamos rodar mais vezes aqui, 100 épocas. Vai? Vou chutar aqui meia alta. Beleza, olha só. Então já está chegando bem perto do que a gente gostaria como saída para a nossa rede neural. Eu vou rodar mais uma vez só para a gente poder conferir. Agora eu vou mudar aqui o learning rate, vou aumentar um pouquinho o learning rate, ver se a gente consegue um resultado um pouquinho mais rápido. Dá para ver aqui na primeira rodada que não foi legal, né? A saída ficou muito ruim. Lembrando, né, que a gente também não tem função de ativação aqui, né? Então o forward é simplesmente o x vezes o w mais o b. Também daria para aplicar algum tipo de ativação. A gente pode aplicar, por exemplo, uma ativação ReLU. Então, se eu sei que a saída vai ser sempre positiva, então eu posso retornar o máximo entre x e zeros. Só que aqui eu não vou poder fazer desse jeito porque o máximo entre x e zeros, esse zero aqui é um escalar.
Então, para poder realmente funcionar aqui, eu vou ter que criar um tensor de zeros do tamanho de x e utilizar esse a para fazer a comparação. Então, ele vai pegar cada elemento de x e fazer o máximo entre ele e o a, que contém apenas zeros. E eu vou utilizar essa função aqui para alterar o forward. Então, esse passo aqui vai ser um passo linear, né? Vamos fazer uma combinação linear. E depois eu vou retornar a relu do linear. Então, estou mexendo um pouquinho aqui no nosso perceptron. Então, a gente tem aqui algum valor, valores negativos também. Vou fazer um forward. Agora, como eu tenho valores negativos, deu tudo zero. Isso porque é muito provável, né, que agora eu tenho, como eu tenho a ativação relu, que os valores deram negativos e ele está jogando tudo para zero, tá? Por causa desse menos 1.45 aqui que a gente tem. Tá, vamos deixar aqui um pouquinho melhor. Dá para ver que quando tudo é positivo, ele fica tudo positivo e aí dá certo. Tá? Não estou forçando a barra aqui, é só para mostrar o efeito do relu que tem no nosso resultado. Tá? Aqui, por exemplo, né, o resultado é esse. Nosso square loss 230. Aqui eu nem vou fazer esse train step que a gente fez aqui só um. Vamos fazer já logo 200 épocas. E aqui eu vou fazer só o seguinte. Se E módulo com 20 foi igual a zero, aí eu exibo a época, e os parâmetros. Aí ele vai exibir aqui só a cada 20 épocas. Então rodou aqui 100 épocas. Então ele dá pra ver aqui que a loss estava até baixa, né, no começo. Chegou a aumentar e aí diminuiu de novo. Vamos ver qual é o resultado que ele deu aqui no final. Então deu até um resultado razoável. Está já convergindo bastante bem para os resultados para a saída que a gente gostaria. E agora a gente pode até gerar um novo conjunto, né? Esse aqui é um conjunto esse aqui seria um conjunto de treinamento. A gente pode rodar aqui um conjunto de teste, o xt aqui, yt. Vamos fazer só 5. A gente pode fazer então 5 elementos. 5 por 3, 5 por 3. A gente pode adicionar até mais ruído aqui, um pouco, nesse cara. Então esses elementos eles não foram vistos durante o treinamento. E agora, se a gente olha faz um forward do xt, yt. Então tem esses resultados, dá para computar também a squared loss do x de t e y de t. Ou seja, aqui eu estou medindo, loss tem 2 S, a função de custo. Aqui eu não sei o que eu fiz de errado, squared loss é y primeiro, né? Então na verdade é yt forward yt modo.forward de x de t. Agora sim. E tem realmente um valor bem pequeno no nosso conjunto aqui pseudo de teste, tá? Que foi gerado novamente aqui com outros valores. Bom, então com isso dá para vocês entenderem bastante bem como é o funcionamento de um perceptron. É claro que aqui, como é um perceptron com um único neurônio, a gente só precisou diferenciar uma vez. A gente não precisou usar a regra da cadeia como no multilayer perceptron. No multilayer perceptron a gente vai precisar, ou precisaria, no backward, computar todos os passos da regra da cadeia, se a gente quisesse fazer uma implementação do zero como essa aqui. Mas já serve para vocês terem uma boa ideia de como funciona por dentro o mecanismo de treinamento do perceptron.